aqui. A gente também grava o que a gente está transmitindo pelo YouTube, tá? Eu vou primeiro fazer aqueles avisos paroquiais tradicionais, primeiro sobre as regras aqui da sala, tá? Eu acho assim que é importante. Primeira coisa, eu quero agradecer a todo mundo que já tem participado de todos os painéis, que está acompanhando a gente constantemente, que divulga os painéis nas redes sociais, galera que faz stories aí no Instagram e marca a gente. Aliás, se vocês forem fazer stories, pode marcar a 360i, porque o Bruno não tem Instagram, também fiquei de cara quando ele me falou, vai ter que abrir um depois desses painéis aí. A Red Hook School marca que a gente replica, tá? As publicações de vocês, e se forem me marcar também, o meu é Celinha Camargos, tudo junto, tá? Não marcam meus clones, não. A gente também tem uma regra aqui que a gente prefere não falar sobre política, religião, fazer jabá. É óbvio que a gente vai falar dos cases aí dos nossos convidados, do trabalho da agência, mas não é para ficar só nisso, porque o objetivo é compartilhar conteúdo, um pouquinho de experiência e deixar dicas que sejam realmente relevantes para quem está assistindo, né? Que é o que a gente está buscando nesse momento e com esse trabalho de fazer os painéis aqui. Então, assim, vamos fugir de assuntos polêmicos, porque esse não é o objetivo do papo aqui na sala, tá? E para que todo mundo tenha uma boa experiência aqui na plataforma, tem algumas dicas básicas para vocês poderem fazer aqui ao longo da nossa conversa. Primeiro, às vezes acontece do cara entrar atrasado, a gente deixa aberto, porque as pessoas se inscreveram, elas querem participar, então, putz, dá uma treta lá, o cara vai entrar atrasado, não tem problema, só que às vezes o cara entra e ele esquece a câmera ou o microfone ligado. Se eu vir, eu vou pedir pro cara desligar, mas se eu não vir, vocês podem falar aí no chat, dar um toque pra pessoa e tal. E se eventualmente a pessoa não prestar atenção, vocês podem, pelo menos o microfone do cara, vocês podem desligar. Então tem 3 pontinhos do lado direito da janela, lá em cima, vocês podem clicar ali e mutar o cara. Isso vale pro Bruno também, tá? Pro nosso convidado aí, porque às vezes atrapalha a gente, atrapalha a concentração da gente. Então, esse é um recurso bacana para vocês utilizarem. Todo mundo deixar a câmera e o microfone desligado, eu inclusive vou deixar o meu também, só vou ligar se tiver que fazer alguma intervenção, e vou fazer, né, se precisar. E vocês podem responder o Bruno usando os emojis aqui no chat. Então, se você colocar a tua mãozinha ali em cima do chat, tem joinha, aí tem, tá me ouvindo? Não tô, tipo, a gente precisa abrir o microfone ou ficar digitando o tempo todo, mas a gente pode usar ali os emojizinhos para manifestar, né, o que a gente... Engraçado, né? Mas é legal, cara, eu adoro isso aqui, tipo, na plataforma, acho mó legal. Então, acho que agiliza bastante o processo. E, Bruno, você pode prestar atenção aí na reação da galera também, tá bom? Perguntas pelo chat, tá? Vocês podem ir mandando perguntas, a gente até falou sobre isso aqui um pouquinho antes, eu e o Bruno. Vocês podem ir digitando as perguntas ali, às vezes assim, para não perder o fio da meada, porque, cara, te ocorre a pergunta e depois você quer lembrar da pergunta e você não lembra mais, e às vezes era uma coisa importante. Então escreve aí, porque na hora que der uma brechinha, ou eu vou ler essa pergunta para o Bruno, ou ele mesmo vai ler essa pergunta, e a gente vai ler a pergunta e dizer o nome da pessoa que está fazendo e tal, porque tem a galera que está assistindo no YouTube que não está lendo aqui o nosso chat, então é importante a gente ler a pergunta para eles, beleza? Acho que esses são os avisos iniciais. Só para vocês saberem, assim, o que vai acontecer, um guia, um roteiro base aqui pra gente. Primeiro a gente vai passar pela uma apresentação do Bruno, assim, um pouquinho sobre essa construção da carreira dele, enfim, como é que ele foi parar em Nova York, um pouquinho da contextualização da 360i, porque, por exemplo, eu não conhecia a agência, né, então acho que é legal saber o que eles fazem, com o que eles trabalham, enfim, dá para justificar essa nossa conversa aqui um pouco. Uma justificativa da escolha do tema geral aqui dessa conversa, porque disso, como é que isso vai ser útil para a gente, né, para quem está aqui assistindo, está interessado no tema, uma explanação de todos os tópicos que a gente listou naquele evento ali com o Bruno, que é o papel do planner, o processo rigoroso de análise, as fontes de dados, inteligência, o brief como um canvas para imaginação, comportamento de times, diferenças culturais com o Brasil. Tá? Basicamente, é isso que a gente vai passar, a gente tem 1 horinha, acredito que seja suficiente para fazer isso, e aí a gente vai abrir para as perguntas no final, tá? De novo, se houver a necessidade, for pertinente, o Bruno, ao longo da conversa, ele vai respondendo perguntas também, tá bom? Então, Bruno, eu acho que vamos começar com esses tópicos aí. Vou desligar meu microfone e câmera aqui e vou deixar contigo para você fazer essas partes iniciais. Fica à vontade, assim,
Se você quiser fazer alguma pergunta, vou pipocar por aqui, mas fica à vontade também para interagir, tá? Obrigado assim, pelo convite, nada, e obrigado a todo mundo que está participando aí dessa conversa. Um prazer estar aqui no dia da Terra, né, no Earth Day, muito comemorado aqui, e estar com vocês, dividindo um pouco assim, da minha experiência pessoal e profissional. Então, seguindo assim, o roteiro que a Celinha passou, assim, um pouco de uma introdução minha, eu trabalho com planejamento assim, há uns quase 15 anos, eu diria, então bastante tempo. Tive a sorte de começar na NBS, nos primórdios da agência, lá no Rio, na época do lançamento da Oi, e de trabalhar com e junto com o Jurandir Craveiro, que é quase um planner assim, da primeira geração de planners do Brasil. Um cara assim, bastante importante, bastante com uma bagagem, uma escola de planejamento vindo da JWT, da Thompson, que foi uma das agências que inventou o planejamento, sendo um cara que cuidava do planejamento da América Latina, um cara que tinha a bagagem fundamental, o toolkit de planejamento, assim, com uma clareza e sempre uma rigidez assim, bastante contundente. Trabalhei na Coca por 2 anos no Brasil, trabalhei fora do Brasil, trabalhei na Argentina, na La Comunidade, trabalhei em Londres, na Ogilvy Action, e depois na Ogilvy no Rio de Janeiro por 8 anos. Né? A Ogilvy assim, foi uma grande escola. Acho que a relação assim, com os outros escritórios, de fazer parte de um network global, para trabalhar em projetos, né, locais, regionais e globais, foi assim, um grande aprendizado. E realmente me abriu a cabeça, assim, até o contato com os outros escritórios, assim, de botar essa pulguinha assim, de querer morar fora de novo. Né? Então foi um pouco daí que veio essa vontade de vir para Nova York, uma vontade, assim, uma busca profissional e também pessoal, né, com a minha família, de querer fazer essa movimentação. Acho que na Ogilvy também foi legal assim, o processo, o momento da agência na época de uma virada criativa. Né? Assim, você teve um momento da Ogilvy onde ela estourou e tá lá dentro, está fazendo parte, está vendo, aquilo foi um grande aprendizado. E uma coisa legal assim, dessa época, assim, do ponto de vista de estratégia, né? A Ogilvy sendo uma agência que preza muito pelo pensamento estratégico, e entendendo também que a estratégia não mora só dentro, né, da área de estratégia em si, do planner, né, como assim, a estratégia deveria estar em todas as partes da agência. Né? Se você tem um criativo que tem uma visão estratégica, você tem um atendimento que tem uma visão estratégica, e todo mundo, as pessoas da mídia também estão aportando para a estratégia, e está passando por toda a agência. Da mesma forma que a ação. Né? Assim, acho que essa virada criativa da Ogilvy teve também muito por uma valorização e uma busca, um entendimento que a criação, claro, né, senta dentro da criação, mas a criatividade tem que fazer parte da agência como um todo. Né? Assim, você tem tá na estratégia, está no atendimento, está na mídia, todo mundo trazendo e aportando nesse sentido. E acho que isso tem também a ver com a cultura, né? A cultura que você monta na agência de estar aberto a escutar, de estar aberto a entender que as ideias podem vir de qualquer departamento, de qualquer área, de qualquer pessoa. Né? Acho que isso tem um fator também de cultura, de DNA da agência que é super importante. Eu estou nos Estados Unidos há 3 anos, vai fazer 3 anos, né? E assim, é uma experiência incrível, assim, muito diferente, assim, o mercado do mercado brasileiro. Só acho que comecei a entender o mercado americano depois de quase 1 ano, né? Se você parar para pensar, assim, as diferenças geográficas por um lado, culturais por outro lado, raciais, né? O tamanho do mercado hispano, né? Eu sempre ouvia, você tem agência hispânica, tem você chega aqui, você começa a entender melhor assim, o tamanho a representatividade dos grupos e como essa dinâmica se dá no mercado, né? A parte do afro-americanos, asiáticos, a composição assim dos consumidores americanos, mercado super pulsante, né, de consumo, e diferente do Brasil, onde é mais uniforme, né?
Então, assim, demora assim, para você pegar, entender o mercado, conseguir entender as diferenças geográficas também, né? O que do sul dos Estados Unidos, do Midwest, de uma costa versus a outra. Acho que foi super interessante, um aprendizado que a gente vai tendo ao longo do caminho aqui. Sobre a 360i, né? Assim, acho que é uma agência também que entrou no meu radar quando eu estava no Brasil, né? Diferente da Celinha, falou que não conhecia, assim, teve um momento da 360i, especialmente na área de social, né, de social marketing, que realmente catapultou a agência, né? Você pensar, assim, principalmente, né, com o Daily Twist de Oreo, né, que foi quase que a invenção, o começo, os primórdios do real time, né, dessa resposta dinâmica de marca e consumidor, dessa interação contínua e dinâmica, né? Então, você tem um case, um caso assim, famosíssimo de Oreo, né, que é uma marca da Mondelez, que é um cliente grande da agência, que já está há mais de 10 anos com a agência, e foi assim, um caso emblemático, né, o Daily Twist. Acho que vale a pena quem não conhece o caso olhar, mas basicamente usando a marca Oreo, o produto, a marca, como uma plataforma de criação diária de conteúdo, sempre vendo o que estava no jornal, o que estava trending, qual era o assunto quente do dia, e usando o cookie para comunicar uma mensagem. Né? Então, assim, do ponto de vista de criação, por um lado, mas também da operação desse negócio por outro, né? De você montar uma equipe para estar vendo o que está saindo, produzindo conteúdo, botando conteúdo no ar e depois monitorando. Né? Então, foi uma agência que teve um papel importante no boom de real time e tem, assim, no DNA da agência a parte de social. A agência começou com search, né? Então, assim, foi a primeira disciplina, o primeiro serviço, então já sempre teve mídia dentro dela, e com isso ela foi sempre se adaptando às mudanças do mercado, vendo assim, para onde o mercado estava indo e tendo uma agilidade para conseguir se adaptar e se encaixar e ter uma oferta que fosse maleável. Hoje é uma agência full service, tem uma importância de mídia dentro grande, óbvio, a parte de social faz parte do DNA e é super importante, influencer também, criação, são 3 áreas de criação dentro da agência, tem uma criação diretamente ligada a social, tipo um estúdio, Content Lab, assim, que é mais dinâmico, tem uma criação, entre aspas, 1000 aspas, mais tradicional, assim, de marca, e tem uma criação de creative performance, né, que aí é de performance ligado a teste, iterações e uma criação mais dinâmica, mais ligada à mídia programática. A área nova, assim, que a gente tem olhado muito é voz aqui nos Estados Unidos tem uma representatividade já grande, e é uma agência que, de novo, né, na mesma onda de real time, de social, está tentando se antecipar e já está há uns 2 anos com essa disciplina específica, fazendo projetos de voz. Quando eu conheci a agência, acho que o outro case emblemático, famoso, que vale a pena olhar, é o Bacon Barter, para Oscar Mayer, que foi um case assim, que usava, assim, uma viagem pelos Estados Unidos, onde a pessoa só podia ir trocando o bacon, né? Não tinha dinheiro. Então, assim, mas tudo captado em social, com conteúdo, com campanha. Então, é uma dinâmica bem legal. Sim, eu mando os links, com certeza. Com certeza, eu passo para a Celinha e aqui pipocando. Já estou me entendendo aqui no sistema. E assim, só uma parênteses, né? A Celinha falou, pode ter uma apresentação ou não. Eu preferi fazer um bate-papo mais livre, sem deck, sem nada, para me livrar um pouco dos PPTs, mas com certeza depois eu faço uma listinha e divido com ela, ela passa para o grupo com algumas referências e links para ajudar. Então é isso, assim, em termos de introdução. O tema, especificamente, né, o rigor e imaginação, eu achei legal porque assim, tem a ver com, acho que o papel, né, com uma visão estratégica, e assim, né, nesses 2 anos da agência, a gente redesenhou a visão da estratégia dentro da agência, e o conceito que a gente contou é rigorous imagination, né? Então tem a ver com essas duas pernas, né? Sempre o rigor da data, de tudo que está por trás do processo, e sempre como uma alavanca criativa, né? Como é que a gente
injeta e abre, seja para a criação, seja para as marcas, o poder da imaginação, tá? E o papel do planner, né? Eu vou passar pelos 5 pontos lá que a gente tinha desenhado, né? O papel do planner, a parte de rigor da análise, as fontes de dados e de inteligência, o briefing especificamente como um canvas para a imaginação, os comportamentos dos times, então isso é um pouco do que a gente busca na área de estratégia para as pessoas que trabalham no grupo, e falar um pouco das diferenças que eu vi, que eu senti, assim, culturais entre Brasil e Estados Unidos. E depois abrir para a gente conversar, para responder mais as perguntas, tá? Falando sobre o planner, a gente tem um time de 15 planners, assim, dentro da agência. É um time multidisciplinar, até pelo perfil da agência. Então, a gente tem gente que vem mais de um background, de uma escola assim, mais de planejamento, digamos, clássico, de brand strategy, e tem gente que vem mais de um planejamento mais ligado à mídia, né, que é mais de comm strategy, de planejamento de comunicação. E isso até pelo perfil, assim, de alguns clientes, de algumas contas serem mais plugadas à mídia. É legal, assim, é uma agência, de novo, assim, voltando, assim, full service, você tem a mídia dentro da agência, que não é assim, tão comum aqui nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, e como a maioria dos mercados, a mídia é fora, é um bureau de mídia separado, uma agência de mídia, mas tem agências de criação, né? Acho que o Brasil é um dos mercados chaves onde está junto. E eu acho que tá junto faz muito sentido, né? Acho que, por um lado, facilita muito o trabalho, facilita a integração e traz um papel da estratégia, né, mais contínuo, assim, mais horizontal, ligado à criação também, mas também na parte dos planos e na parte de orquestrar os planos e trabalhar mais na baixada e na estruturação dos planos de comunicação, que é super, super legal. Então, a gente tem um time assim, por um lado, gente que vem de disciplinas diferentes, mas a gente sempre tentando nivelar e tornar o time mais híbrido possível. O planner na agência, a gente assim, fala muito sobre você despertar a imaginação dos times, né? Você sempre buscar fazer conexões, né? Acho que a gente olha para os dados, a gente tem milhares de pontos e acessos a dados, e como é que, com uma visão estratégica, conseguir fazer as pontes, né? As conexões, né? Puxar informações cruas e conseguir transformar, trazer, aportar um olhar mais humano, essa ponte entre dados e criatividade, né? E a outra coisa que a gente puxa muito, né, é a parte de injetar ambição nos times, né, nos times de criação e nos clientes, né? Então, esses dois lados, entendendo que qualquer briefing tem o potencial para gerar um bom trabalho, né? Às vezes eu acho que é comum, né, assim, no dia a dia você pega briefings, óbvio, assim, tem briefings que são mais interessantes, parecem mais ricos, mais para marcas mais legais, mas como é que a gente consegue o briefing que for injetar energia, injetar ambição para despertar isso na agência como um todo, em cada projeto. A parte do processo e rigor na análise, né? Acho que isso é fundamental, acho que na nossa agência, como em qualquer agência, e acho que tem algumas coisas que ajudam, né? Acho que uma dica ou um modelo clássico que sempre vale a pena olhar são os 4 6, né? Acho que é menos como uma camisa de força para você ficar preso nos 4 6, mas entender que qualquer projeto, qualquer briefing, qualquer cliente olhar sempre para um lado, para a companhia, né, para a marca, para a empresa, buscar informações que venham dessa lente, o consumidor por outro, categoria, e depois o que está permeando por detrás da cultura, né? Entender essas conexões, né? O que é cultura, o que a marca tem a ver com cultura, como é que a marca está dentro da categoria, quem são os outros players da categoria, também, a gente fala muito sobre olhar para os players diretos, mas também entender qual o need state, né, que a marca, que o produto, que o serviço está cumprindo. Então, entender, sempre olhar além da categoria direta, né, dos concorrentes diretos, você conseguir dar um zoom, né, olhar, dar um zoom out, entender o que está por detrás, qual é
quais são as outras marcas, quais são os outros produtos de outras categorias que estão também atendendo aquele need, né? Então, às vezes, você acha que você está concorrendo, né? Acho que é uma questão clássica assim, de marketing, de você ter os concorrentes diretos que estão no seu radar, mas como é que você olha de uma forma mais ampla, entender que, às vezes, no final das contas, você tem pessoas que têm um montante de dinheiro e podem estar gastando com você na sua categoria, mas podem estar também gastando em outras coisas que não estão tão diretamente relacionadas, né? Então, acho que esses 4, 6 são um ótimo ponto de partida para análise, né? Pensar do ponto de vista da companhia, pensar do ponto de vista do consumidor, da categoria e da cultura. Eu falei da camisa de força, né? Não deixar de ser uma camisa de força no sentido, assim, a gente vê de evitar, em termos da apresentação, de estratégia, de fazer aquela coisa assim, agora essa aqui é o insight, o que eu achei da companhia, aqui é o que eu achei do consumidor, aqui é o que eu achei da categoria, aqui é o que eu achei da cultura, né? Em vez de seguir essa forma tão linear, é conseguir usar os 4 6, né, para uma parte de análise, mas depois costurar a sua história, costurar o storytelling, costurar como é que você usa e apresenta isso, não necessariamente de uma forma compartimentalizada, 1, 2, 3, 4 em blocos, e muito mais entender qual é o centro de gravidade da história. Às vezes, a força da história é através da cultura, às vezes a força da história é através da categoria, às vezes através do consumidor, e aí, a partir daí, montar a história, o que você queira montar, né, a dinâmica a história da estratégia. Essa é a parte de processo de análise. Inteligência e dados, né? Acho que aqui, assim, eu acho que o mais legal, óbvio, né? A gente e qualquer outra agência, eu acho que hoje mais do que nunca a gente tem acesso a mais dados do que nunca se teve, né? Seja através de pesquisas, de reports, né, que estão sendo publicados, seja através de ferramentas que Google e afins oferecem. Acho que a gente tem hoje uma quantidade absurda de dados disponíveis para trabalhar. Acho que o mais legal e o que a gente tenta fazer em todos os projetos, e a gente tenta busca fazer, é sempre uma combinação, né, de parte quantitativa e qualitativa, né? Você tem esses dois olhares. Às vezes você pode começar mais pelo qualitativo, achar alguma coisa e depois levar para o quantitativo e buscar uma validação através dos números, através dos reportes. Às vezes pode estar pelo outro lado, você começar mais no quant, depois trazer enriquecer com quotes, com falas, com entrevistas mais qualitativas, mas eu acho que essa combinação de metodologias qual e quant é o que torna o trabalho mais rico. A 360i, por ter essa pegada de mídia, eu acho que também um pouco como é no Brasil, você tem as ferramentas de pesquisa de mídia plugadas na agência, né? No Brasil, o pessoal usa muito o TGI, o Target Group Index, que é uma pesquisa quantitativa em painel, né, contínuo. Você consegue cruzar, né, olhar, entrar nela por diferentes ângulos, né? Você consegue olhar por consumo de marca, de produto, você consegue entrar mais demograficamente, por idade, perfis demográficos, e aí, a partir daí, criar algumas hipóteses e depois levar para uma parte mais qualitativa para buscar enriquecer. Então, acho que de novo, assim, essa combinação quanti-quali é super rica. A gente tem feito muito também, assim, survey online, né? Seja, né, acho que lá, alguns anos atrás, teve o boom do SurveyMonkey, que é de graça, que você pode passar para a sua base e ter respostas, sejam serviços de survey online como o próprio Google oferece, ou a gente usa muito o Pollfish na agência, mas é legal que se você tem num período muito rápido, né, de um dia para o outro, às vezes você consegue rodar uma pesquisa, seja por 300 pessoas, seja por 500 pessoas, e por um preço bastante em conta, né, sei lá, $500 ou sei lá, R$1.000, você consegue rodar alguma coisa e dar um embasamento, né, trazer um pouco uma inteligência, um pouco uma confirmação ou te ajudar a abrir, enxergar, ter um pulso mais do que
realmente as pessoas estão pensando. Acho que isso sempre ajuda e a gente tem feito demais para todos os projetos. A outra assim, ferramenta que a gente tem usado muito é a etnografia digital, né? Então a gente trabalha muito com Instapanel aqui, que permite a gente também questionário, fazer entrevistas, as pessoas respondem de casa, né? Seja pelo celular, seja pelo computador. Então, de novo, traz uma abrangência geográfica, um preço bem mais barato do que fazer pesquisa qualitativa e uma riqueza de você ver as pessoas falando, né? Seja sobre a marca, seja sobre uma pergunta específica, um tema, mas te traz essa riqueza que é legal. Acho que nada se compara, no final das contas, a falar com as pessoas, né? Da forma que for, seja uma pesquisa, um survey, seja uma pesquisa online, uma entrevista, seja descer também e conversar com algumas pessoas na rua, né? Então, acho que também, às vezes, a gente fica com a gente coloca essa barreira, né? Ah, não, mas eu não tenho dinheiro, não dá por causa disso, ou a gente é uma agência muito pequena, a gente não tem as ferramentas, mas assim, no final das contas, assim, nada se compara a você também sair do computador, do famoso do desk research, onde você está sentado com sua bunda na cadeira, pesquisando e achando as coisinhas, mas você sair e ir conversar com as pessoas na rua e observar as pessoas, seja no lugar de consumo, seja num bar, no supermercado, enfim, você conseguir ir se aproximar da realidade do cliente e falar com as pessoas em primeira mão. Tá? Então, acho que essa parte de inteligência e dados, acho que a mensagem aí, assim, essa combinação de quanti e quali, e de falar com as pessoas. O briefing, né? O briefing, assim como o Canvas criativo. Acho que o briefing né, assim, na escola clássica, uma das principais entregas da área de planejamento, do planejador, né? Até dentro quando você está em treinamento e crescendo dentro de uma agência, assim, tem aquele momento onde o planner já consegue fazer o briefing do começo ao fim, no sentido de escrever todo o briefing, depois briefar os times e depois acompanhar o briefing. Acho que tem esse momento, quase que o rito de passagem, né, do planejador dentro de uma agência, né? Acho que o briefing sempre vai ter um peso dentro da área de estratégia dentro de uma agência, né? Acho que o briefing, como a gente enxerga, é o pontapé, né, assim, para o time de criação. Então, assim, tudo é importante, né, nele, né? Tanto a parte de análise de informação, como é que a gente empacota, como é que a gente aterriza um insight, como é que torna um insight realmente num insight, né? Não numa observação, mas num insight que seja interessante e estimulante para o time de criação. E é um elemento na agência, principalmente tendo diversas áreas da agência, é um elemento unificador, né? Aquele documento onde todo mundo consegue voltar para ele, se manter dentro do rumo que foi acordado e apontado. Então, ele traz, né, tanto as expectativas do cliente, mas também certas expectativas da agência com o projeto. E a gente, assim, acho que o importante do briefing é ter uma direção, mas ao mesmo tempo também dar espaço, né? Você com o briefing é aquele, de novo, um pontapé e você abrir caminhos para a criação e dando espaço para os times aportarem, né, o trabalho criativo e a imaginação. A outra coisa que a gente busca muito é gastar mais tempo no começo do briefing, né? Assim, você ter certeza de que o problema que a gente está tentando resolver é o problema certo, né? Você ter essa definição do problema ser discutida e ter certeza que que o briefing está resolvendo o problema certo, né? A gente não quer a solução certa para o problema errado, né? Então, acho que quanto mais você conseguir discutir o ponto inicial lá, né? O que a gente está tentando resolver com esse plano, com essa campanha, com esse conteúdo, mais vai ser produtivo o processo como um todo. E a outra coisa que a gente fala é o planejador como você é o briefing, né? Assim, você não é... Sim, você tem um momento de escrever o briefing, sim, você tem um momento de briefar os times, que é super importante, né? O briefing, como é que você cria aquele ambiente, mas também depois disso, você é a materialização
do briefing, né? Então, você conseguir acompanhar o processo, conseguir estar com os criativos, fazer um check-in, conversar aqui, conversar ali, juntar as áreas, você realmente vestir a camisa do briefing e ajudar a orquestrar o processo, manter todo mundo dentro da direção do briefing e a honestidade ao longo do processo. A outra parte, sobre o comportamento que a gente busca, né? Assim, então, são duas coisas que a gente fala sobre bastante e busca nos times, né? Uma tem a ver com a gente chama do learner mentality, né? Que tem a ver com essa mentalidade de sempre estar aprendendo, aberto a aprender, né? Aberto a crescer, que tem a ver também com com a onda assim, de growth, né? De crescimento. Você está sempre, assim, por um lado, assim, o valor da criatividade, a paixão por aprender, tá pronto para sair da zona de conforto, né? Você não tentar fazer mais do mesmo, repetir fórmulas, mas estar pronto para sair dessa zona de conforto, esticar as habilidades, sair também da sua... Né? Se você é mais de comms planning, como é que você trabalha em outra área, você tá aberto e ter essa adaptabilidade. E também, assim, não... Né? Acho que dentro do mundo de startup se fala muito, né, tá aberto à falha, ao fail, né? Assim, a gente fala sobre o fail forward, né? Você não deixar a falha te injetar medo, né? Você está sempre pronto para fail forward, para frente, aprender e crescer. O outro valor é sobre, acho que esse é bem comum com o brasileiro, né? Que tem a ver com acreditar, né? A gente fala sobre ser o relentless believer, você está sempre acreditar e ter a persistência, ter a resiliência, acreditar nas ideias, acreditar no processo, acreditar que cada briefing é importante. Então, acho que tem que trazer esse otimismo para cada projeto, para os times, e essa atitude que sempre dá para fazer melhor, dá para fazer mais, né? Então, acho que esses são os dois grandes valores que a gente busca nos times, assim, uma mentalidade de aprender e um senso assim, de que sempre de acreditar que dá para fazer, né? Acho que esses são os dois valores. O último ponto é sobre a parte de diferenças culturais, né? Assim, né, Brasil, Estados Unidos, como é que foi essa transição? Que eu, assim, pelo menos também, assim, um pouco uma análise pessoal, mas divido com vocês, a gente pode também discutir no final. Mas, assim, acho que um dos pontos, assim, que você sente muito é o formal versus informal, né? A formalidade do americano e versus a informalidade do brasileiro, né? Eu acho que essa formalidade se dá em diversas esferas, né? Tanto do lado pessoal, como é que as pessoas interagem, mas também do profissional, como é que eles manejam os projetos, né? Então, você tem os processos são muito mais formais, você tem um papel grande dentro da agência do project manager, né, do gestor do projeto, marcando as reuniões curtinhas ao longo do dia, várias reuniões na agenda. E às vezes entra numa reunião, se você se atrasar 5 minutos, a reunião já começou, você já perdeu assim, o fio da meada, e depois você já fica meio perdido, e aí começa, daqui a pouco, quando você se engata na reunião, a reunião acabou, meia hora só de reunião, já tem que pular para outra reunião. Acho que tem uma formalidade no processo que às vezes demora para se acostumar vindo do Brasil, né? No Brasil, acho que a gente tem uma informalidade, né? Que às vezes atrapalha os horários e toda a organização, mas às vezes também traz uma fluidez que é super rica e ajuda, né? Uma informalidade também entre as pessoas da agência, né? Todo mundo meio que você rapidamente conhece as pessoas e quebra a barreira, quebra aquela casca, né, assim, de pessoas que estão na agência versus o comportamento fora da agência, você consegue, acho que a informalidade às vezes ajuda a nossa forma de fazer também no Brasil. O outro ponto, assim, eu acho que uma diferença natural, eu falei assim, eu pensei assim, de preparação versus ação, né, assim, você, acho que no Brasil você tem uma coisa, a espontaneidade muito maior, né? Acho que aqui nos Estados Unidos você tem um trabalho de preparação, seja para uma reunião, seja para né, como as reuniões são curtas e acho que tendo a ver também com a formalidade, as pessoas se preparam mais, né? Você entra numa reunião, a gente está aqui para isso, a gente quer sair da reunião com isso, ou seja, para uma concorrência, para uma apresentação, você tem 2, 3 pré-reuniões para passar pela apresentação, para fazer
o ensaio da reunião, né? Então, às vezes você entra numa apresentação de concorrências, você sabe até as piadas, fazer tudo meio programadinho, né? Então, você tem uma relação com o planejamento, a preparação muito grande, né? Óbvio que as pessoas também têm o lado da ação, da espontaneidade, mas você tem um cuidado muito grande com o pré, com a preparação. Acho que essa é uma outra diferença, assim, que eu senti bastante entre na Ogilvy, né, que você, assim, você está no seu país, você está na sua cultura, você está nos seus clientes, você conseguir entrar e meio que se virando nos 30, versus aqui ter uma organização, uma preparação maior para as coisas. Um som de fundo é minha filha correndo aqui um pouco na distância. Então, essas duas assim, principais diferenças culturais que eu senti. E aí esse é o último bloco, né, de conteúdo, falando das diferenças comportamentais, comportamentos que a gente busca no time, do briefing, né, como assim, o pontapé, o canvas criativo, parte de inteligência e dados, e o processo de análise, né? Acho que como é que a gente se tenta olhar para cada projeto, para cada cliente, sempre com esse rigor processual de pensamento. Legal, Bruno. Eu não sei se as pessoas têm perguntas, mas eu já tenho aqui, eu anotei algumas, acho que a galera já pode escrever aqui no chat aí, que eu já vou fazer as minhas aqui, tá? Eu acho que o tema geral aqui é o rigor, né, na análise de dados e depois na combinação de tudo isso, né, ao longo dos desenvolvimentos dos trabalhos. Eu queria saber, na prática, como é que isso acontece? Qual é, né, como é que eu posso dizer que a gente faz um trabalho, uma análise rigorosa de dados dentro da agência? Como é que é isso na prática? Eu acho que assim, depende de cada projeto, né? Assim, de cada assim, do cliente, do timing, mas assim, eu acho que volta para aquele que eu estava falando sobre tentar sempre trazer algum tipo de pesquisa para dentro, seja assim, uma forma bem rápida, um desk research bem feito, mas sempre tentando agregar mais, né, cara? O que a gente pode fazer seja um survey para entender mais, uma quant online para entender um pouco mais, seja vamos falar com as pessoas e filmar e tentar trazer uma riqueza. Acho que também, assim, acho que o uso da palavra dados se proliferou tanto, né? No final, assim, toda informação que a gente traz para dentro do projeto é um dado, é um sinal, né? Então, assim, desde uma informação de uma pesquisa que a gente achou na internet, um dado específico da pesquisa, seja algo que a gente aprendeu falando com as pessoas, com o consumidor. Acho que tudo hoje é dado, né? E a gente tenta, em todo o projeto, sempre assim, o rigor de ir um pouco além, né? De a gente sair um pouco do nosso conforto pessoal e trazer uma combinação inteligente que funcione de uso de pesquisa, né? Então, acho que, claro, assim, você tem clientes mais de mídia, que você está mais plugado com os sistemas, né, de pesquisas quantitativas, seja um TGI no Brasil, ou aqui o Siemens, o MRI, e daí já existe um mundo, né, de informações que você consegue puxar, mas, assim, qualquer projeto, a gente tenta ter esse rigor, né? Eu acho que, sim, o rigor está ligado ao dado, mas também a forma de pensar, né? Você ter esse olhar que você olha para as diferentes lentes e esferas, né? Pensar no consumidor, pensar na categoria, pensar no que está acontecendo na cultura, como é que essa marca em relação à cultura, e depois na forma de organizar, né? Eu acho que o rigor também, entender o que é cada marca, né? O que representa, qual é o DNA de cada marca, qual é o sistema o belief system, né? O sistema de crenças, por que essa marca existe, como é que ela se comunica, qual é o tom de voz, né? Você ter esse beabá, né? O fundamental, o ABC, que está por detrás da marca, muito bem formatado também. Acho que o rigor também se dá nesse lado, né? Acertar os fundamentos da marca e qual o papel
da marca na cultura, qual o papel, qual é o tom de voz da marca, e ter esses bloquinhos bem organizados e montados. Entendi, legal. Eu acho que até eu gostei do exemplo que você deu aí, porque a gente, como eu te falei, a gente está em Curitiba, né? E a gente tem várias pessoas que assistem aos painéis que estão em outras cidades, às vezes cidades do interior, cidades menores, e as pessoas ficam achando muito difícil ter acesso aos dados, acesso à informação, e até o Thiago Lara comentou isso num dos painéis dele, dessas ferramentas que eu acho que você mencionou aí, que são ferramentas possíveis, que permitem que você acesse, né, e analise as informações da forma que for mais relevante para cada projeto. Então, acho que dá para fazer de qualquer lugar, né? Com certeza. Não, eu acho até assim, você pegar um Google Trends da vida, né, comparar o que as pessoas estão buscando por um assunto versus outros, ou de um produto versus outro, o que as pessoas estão falando. Acho que hoje você, mais do que nunca, você tem acesso, né, a diversas, muitas fontes, né, que é um pouco também o exercício de estar buscando e estar testando, olhando, né. Às vezes você olha uma coisa e também não sai o que você estava, né, sei lá, fazer uma busca no Trends para ver o que está saindo. Às vezes você chega em algum lugar, às vezes não chega, mas acho que se dá esse exercício de ir lá catucar. Acho que você está em mute, Sorinha. Ai, desculpa. Como não tem pergunta aqui ainda, eu acho que vou fazer mais uma, tá? A questão da mídia, eu acho que a Cara até, ela pode me complementar ali, mas assim, o que eu tô vendo aqui no Brasil, pelo menos, é um movimento contrário das mídias, exceto, acho que nas grandes agências, assim, pelo menos aqui em Curitiba, a gente tem visto muito esse movimento da mídia fora da agência. Poucas agências têm, assim, departamento ou departamentos que eram grandes agora estão diminuindo, vários profissionais de mídia que eu conheço estão saindo e abrindo seus próprios, como que eu posso dizer, birôs, dizer assim, escritórios, enfim, de consultoria e tal. Eu queria entender se esse é um posicionamento da 360i desde sempre, ou se de repente em algum momento eles não tinham mídia dentro e voltaram, enfim, eu queria entender um pouquinho isso, assim, sabe? Legal. Assim, a 360i, ela nasceu de search, né? Então ela começou com search. Então search já, assim, de alguma forma já é mídia, né? Na sua essência de otimização por um lado, mas SM, né? Então assim, ela sempre teve, assim, no DNA um braço de mídia, e tem uma área, assim, grande de mídia programática, performance, analítica, assim, tem um time bastante grande. E ela foi adquirida por um grupo, né, alguns anos atrás, que é a Dentsu, a Dan, que é um grupo também que tem uma força em mídia, né? Então ela se juntou com uma outra agência, a Vision, então ela sempre teve isso dentro do mix e do core da agência. Acho que como movimento, acho que os Estados Unidos está no mercado, num movimento já contrário, né? Separou, e agora muitas agências trazendo de volta para dentro, né? Você tem assim, as contas, eles chamam aqui de contas integradas, né? Que são as contas que você tem toda a parte de criação e a parte de mídia dentro da agência. Mas você vê, até pensando até numa Wieden Kennedy, às vezes você tem também o papel do planejador de mídia, mas não a compra também, que é outro modelo, né? A Wieden você tem uma pessoa que pensa na parte de comms planning, né? Quais são as diretrizes da mídia, mas não necessariamente faz a parte da compra da mídia, né? Então é um outro modelo, mas você vê sim grupos aqui voltando e tentando. Acho que o movimento aqui já está num movimento contrário, está separado há tanto tempo que agora estão tentando começar a juntar e ver o valor de ter tudo dentro do mesmo teto. Legal. Outra coisa também, outra pergunta minha também, pensando até nas diferenças de mercado, a coisa cultural que você comentou, assim, sabe? Porque eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de trabalhar no Brasil, exatamente por conta da informalidade ou da falta de comprometimento, dessa coisa da preparação que você falou. E a gente vê, como escola, a gente vê muito isso refletindo nos trabalhos dos alunos ao longo dos cursos. Assim, a gente chama muita atenção para isso, porque eu, particularmente, não acho que é uma coisa legal. Então, a gente puxa muito a escola para essa linha. Meu sócio, ele é americano, então ele
a gente se dá super bem, assim, quer dizer, super bem, mas é too much, assim, sabe? Às vezes eu tenho um problema de não conseguir seguir, assim, 100% nessa coisa da seriedade, da formalidade que eles têm, assim, eles cobram muito isso. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa muito positiva, que otimiza, né, o resultado do trabalho e que te ajuda a produzir mais, enfim, eu acho que acaba sendo o dia mais produtivo, o mês mais produtivo, enfim. Eu queria saber se, do seu ponto de vista, você tem essa mesma percepção, se te passa esse sentimento que rende mais, que essa formalidade ajuda ainda mais, enfim, os prós e os contras disso. Eu acho que a parte assim, da preparação, eu acho que é super válida e traz uma riqueza, né? Assim, você, assim, até o ensaio, né? Assim, você faz um ensaio para uma apresentação, faz o segundo ensaio, assim, eu confesso que eu achava chato pra burro. Você fala assim, ai meu Deus do céu, né? Caramba, ensaiar, né? É o brasileiro, quem sabe faz ao vivo, né? Que é o mantra do. Então você fica assim, ai, não. Mas você cria uma. De novo, talvez seja porque eles são tão formais que você não tem essa sintonia tão grande com as pessoas, que você cria uma sintonia um pouco mais forçada, mas que acaba parecendo natural. Enfim, você já tem um pouco o jogo combinado, né? E aí você executa de uma forma, já se preparou, não, depois assim, o que o cliente pode perguntar? E aí fica meia hora, e se o cliente perguntar isso? O que a gente vai responder? Quem vai responder? Então se perguntar isso, você vai responder. Se perguntar aquilo, você vai responder. E é legal, né? Quando você vê a coisa funcionando, a engrenagem rolando, você fala, uau, né? Caramba, é mais teatral de alguma forma, né? E claro, as coisas podem sair do trilho e as pessoas vão improvisar também, que também eles treinam o improviso, né? Também tem a escola da improvisação. Então eles têm, acho que essa parte toda de treinamento, quando a gente no Brasil tem uma mais, acho que a gente valoriza muito a espontaneidade, né? De novo, assim, eu já estou numa fase que estou mais com saudade, um pouco mais do jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas enfim, não tem, acho que o interessante é você entender, aprender, pegar o que tem de melhor um lado, pegar o que tem de melhor o outro e achar também o nosso próprio caminho nesse tudo. Eu acho que a coisa da formalidade, né, tem a ver também com assim, eu lembro na época de Ogre, né, as reuniões que não acabam, vamos, né, você vai seguindo, não tem um tempo. Aqui é tudo muito mais cronometrado, até porque a relação das pessoas, com os filhos, né, com a casa, com as facilidades, assim, né, a vida te força a sair do escritório uma hora, você tem que pegar seu filho na escola, tem que fazer não sei o quê, você tem que, enfim, ter uma outra dinâmica também da vida pessoal. Eu acho que assim, acaba que a vida profissional tem que ser um pouco mais regrada mesmo. Legal. Essa é uma percepção também que eu tenho conversando com todas as pessoas que estão trabalhando fora, assim, Estados Unidos e Europa, normalmente, até essa questão da organização, do cumprir os horários, da formalidade e tudo mais, permite que as pessoas vão para casa, né, no horário certo, né, e, enfim, tenham uma vida social normal, que não é muito comum para quem trabalha em uma agência de publicidade no Brasil, assim, né, digamos assim, não é uma coisa... que acha esse meio termo, né? Nem tanto, nem tanto. Exatamente. Bom, nenhuma pergunta aqui ainda, então eu vou fazer mais uma, que é do Paulo, que veio pelo WhatsApp aqui. Ele falou, eu quero saber como a criação pode conversar mais com a galera de dados. Realmente sair do print para criar uma estratégia melhor, mais criativa, mais com embasamento. Porém, eu não sei se eu formulei direito a pergunta. Mas... Não, tá claro. Acho que é um desafio, assim, né? São assim, quebrar as paredes, né? As barreiras, né? Entre o time de criação, o time de dados, o papel do planejamento nesse meio, podendo também facilitar e ajudar, né? Eu acho que parte um pouco que eu assim, acredito assim, também do perfil do criativo, né? Assim, você tem criativos que são mais abertos e mais sedentos para buscar e seja
conversar com as pessoas que estão mais no pulso, né, na linha de frente, de puxar dados, seja também do próprio criativo ter seus caminhos, né? Acho que muitas vezes essas ideias, grandes ideias também que estão ligadas a dados, vem de um criativo achar um ponto, alguma coisa, ou pelo menos fazer a conexão, né? Acho que o Spotify é incrível, né? Com como é que eles trazem um layer criativo para o uso de dados das pessoas dentro da plataforma, da inteligência que eles têm, de informações de que tipo de música as pessoas estão escutando, de temas, enfim, acho que eles conseguem trazer um frescor criativo, uma embalagem criativa muito boa. E acho que se você parte um pouco da postura de cada um e também, de alguma forma, da direção criativa, né? Assim, acho que você ter o diretor de criação conseguir também injetar e criar essa cultura no time, né? De estar aberto, de estar buscando, de estar conversando com as outras áreas, de estar curioso para achar mesmo, né? Algum dado que possa se tornar um ponto de partida para uma ideia. Acho que é um exercício contínuo, um pouco pessoal e um pouco também dentro voltando da cultura da agência, assim, como é que você tenta que isso seja parte do processo diário e contínuo da agência. Eu acho que esse momento, né, Bruno, ele está demandando de todos os profissionais, independente de área, curiosidade por si só, ir atrás das coisas, porque o que a gente está falando é que existem ferramentas que estão acessíveis a todo mundo, então não é só ficar esperando, especialmente quando a gente trabalha no mercado de agências pequenas, digamos assim, ou às vezes até dentro de um cliente pequeno mesmo, né, você está responsável pela comunicação, pelo marketing, você tem que tirar a bundinha da cadeira, né, acessar o Google, acessar a ferramenta adequada e buscar as informações que você precisa, né? Não é o fim do mundo, tem que ter um pouquinho mais de proatividade, digamos assim. Acho que proatividade, né? Total. Essa é a palavra. Né? Legal. Agora, só para a gente encerrar, que já está dando o horário aqui, eu queria que você contasse um pouquinho como é que as marcas estão se comportando, os clientes de vocês aí, nesse momento, né? Como é que está a questão das demandas, e se tem algum trabalho recente de vocês aí para a gente dar uma olhada, né? Que se você pode deixar o link também, para a gente dar uma olhada aqui e, enfim, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, da gente. Ótimo. Assim, acho que está um momento super, assim, horrível falar isso, rico e interessante do ponto de vista de comunicação, né? Porque assim, o que tem saído de marcas, de ações, sejam mais concretas, né? Assim, você vê empresas e corporações se reinventando e se adaptando para trazer, seja as linhas de produção de álcool gel, seja de máscara, seja de doações, né? Acho que isso por um lado, assim, mais concreto, mas também do ponto de vista de comunicação e pensando na cadeia de produção, né? Como é que o criativo escrevendo, as agências de atendimento, assim, como é que está todo mundo trabalhando em rede de uma forma muito nova e eficiente, né? Tem saído muita coisa legal. Não sei se vocês acompanham, depois eu vou passar para a Celinha também, tem um link da AdAge, que está juntando tudo que tem saído ligado à Covid, ao momento, à pandemia, e pô, muita coisa legal mesmo, assim, e pensar, acho que é legal pensar por detrás, cada trabalho desse que está saindo, qual, assim, o nível de esforço, né, assim, de todo mundo, seja da agência, do cliente, da produtora, da conseguir materializar, né. Assim, os nossos clientes, a gente tem alguns que estão sendo diretamente impactados, né, assim, do ponto de vista de negócio, diminuindo verba, investimento, e outros que estão sendo positivamente impactados, né, no sentido de assim, acelerar alguns comportamentos, né, acelerar o comportamento de consumo, né, online, e-commerce. Então, a gente tem, por exemplo, a 7-Eleven, né, que é uma rede de lojas de conveniência. A gente trabalha com a marca e também com o app deles, que é o 7Now, um app de delivery. Então, isso teve um pico enorme, né. Eu trabalho diretamente com o Kroger, que é uma rede de supermercados, também é outro cliente
né, que está assim, com um papel importante e enfim, tá num momento bom. E claro, assim, do ponto de vista de social, pensando nas concepts mais de social, assim, uma mudança, principalmente de tom, né? Assim, você, como é que a marca falava antes e como é que ela está falando agora, uma correção, assim, em termos de assuntos, de tom, que é relevante, como é que a marca se coloca dentro das conversas, como é que ela se posiciona, né? Então, acho que é um momento legal, assim, que a gente, assim, péssimo, mas mais interessante do ponto de vista de comunicação, legal para a gente olhar e ver, né? Da sua segunda parte sobre os cases, eu acho que um que vale a pena olhar, e depois também divido alguns links, outros links com a Celinha, teve um do ano passado, né, que é de Westworld, da série da HBO, que é uma campanha que é toda ligada à tecnologia, inovação e quase um game através de Alexa, da voz, né, do mecanismo de voz. Então você traz de novo assim, essa inovação do ponto de vista de tecnologia e é toda uma experiência gamificada onde você vai jogando pelos labirintos, pelo maze, através dos seus comandos de voz. Então, assim, é uma mega franquia legal, que é assim, um programa da HBO, o Westworld, você tem um envolvimento, você nasce assim, de um comportamento de cultura de fãs, né, do envolvimento das pessoas com a série, com o conteúdo, essa ligação, você usa isso como ponto de partida e você consegue criar um jogo interativo através de voz. Né? Acho que aí volta para assim, poderia se fazer para uma outra marca? Talvez sim, talvez não, né? Porque o envolvimento das pessoas com uma marca, com a maioria das marcas, acaba sendo um pouco mais quer realmente entrar num jogo que você tem que ir num labirinto e ficar, né, acho que está mais ligado ao mundo de entretenimento, ao DNA da marca, do programa, do que a outras marcas. Então acho que vale a pena dar uma olhada, chama The Maze, e eu passo por essa linha, acho que tem bem o DNA da agência. Cara, deu o nosso tempo aqui, a gente tenta cumprir o horário, né? Aqui, já que é online, ninguém tem desculpa. Ai, nem sair atrasado. Então, eu queria agradecer, né, o teu tempo que você dedicou para bater papo aqui com a gente. E foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre sua carreira, uma pessoa que eu não conhecia, a gente estava conectado no LinkedIn, mas eu não te conhecia, não conhecia a 360i, é legal para a gente ter mais uma referência também de empresa, de agência no mundo. E muito obrigada aí pelo teu tempo. Ótimo, eu agradeço a você, obrigado, Celinha, e obrigado ao pessoal que ficou e que participou, super, super legal. E precisarem também, enfim, quiserem mandar e-mail pela Celinha, por LinkedIn, fiquem super à vontade. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente tenta sempre responder. Fala e-mail, não. É um perigo falar que você vai deixar e-mail, hein? Mas assim, eu vou mandar os links que você me passar, viu, galera? Eu vou mandar os links que ele me passar e o link, teu LinkedIn. Daí todo mundo pode te adicionar e bater papo com você, já que você tem Insta, né? Vou pensar nisso, vou trabalhar isso. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã. Beijão, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.